Após a morte de uma jovem pela polícia da moral do Irã, milhares de mulheres se rebelaram contra a tirania do governo, e isso foi o estopim para uma onda maior de protestos. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O autoritarismo do outro lado do mundo é um problema nosso, como humanidade, de uma forma ou de outra. Somos todos seres humanos num processo de evolução moral, intelectual e espiritual. E se quisermos viver num mundo melhor, mais justo e civilizado, precisamos condenar as mais variadas formas de despotismo e violência arbitrária. O Irã é um país localizado no Oriente Médio, com uma população de pouco mais de 85 milhões de habitantes, e subjugado por uma ditadura teocrática que criou uma polícia da moral para reprimir quem não obedecer às ordens e aos padrões morais do Estado. Essa ditadura tem reprimido muitos manifestantes, seja com prisões, tortura e morte, por se oporem ao regime e às vontades do líder supremo do Irã. E, segundo a ONG Iran Human Rights, cerca de 20 pessoas que participaram dos protestos mais recentes estão correndo o risco de serem condenadas à morte. O líder do Irã é Ali Khamenei, um ditador que segue de forma rígida a religião do islamismo e está no cargo de líder supremo desde 1989, após ter sucedido Ayatollah Ruhollah Khomeini. Antes de assumir o poder, Khamenei teve um papel de destaque no governo do Irã, de 1981 a 89. Ele foi um dos líderes do Irã no período da guerra Irã-Iraque nos anos 80, tendo fortalecido sua relação com a Guarda Revolucionária, que era controlada por ele, tendo o poder de eleger e demitir seus comandantes. Essa guarda sempre foi útil para que ele consolidasse seu poder, já que ela sempre foi utilizada para reprimir qualquer oposição a seu governo. Quando o líder Khomeini morreu em 1989, Ali Khamenei foi então escolhido para a Assembleia como novo líder supremo do Irã, aos 49 anos de idade, sendo considerado a mais alta autoridade do país e tendo controle absoluto sobre suas forças armadas, sobre o legislativo, sobre o sistema judiciário e até sobre a mídia. Em anos anteriores, houve vários outros protestos no Irã devido à insatisfação popular por diferentes motivos, desde protestos estudantis até protestos de caráter eleitorais, antigoverno e greves. Como o governo do líder Khamenei é de caráter ditatorial, os jornalistas, blogueiros e outras pessoas envolvidas nos protestos foram julgadas no Irã, condenados por blasfêmia e insulto ao líder supremo, e suas sentenças variavam de prisões, chicotadas e até mesmo execuções, sem contar toda a tortura pela qual passavam no processo. Em setembro de 2022, a jovem Mahsa Amini, de 22 anos, que se recusou a cobrir totalmente seu cabelo com o véu islâmico em público, foi levada em custódia pela polícia da moral do Irã. Ela foi espancada e apareceu morta, chocando todo o país e repercutindo na imprensa internacional. O governo do Irã ainda teve a coragem de mentir ao povo, dizendo que a jovem morreu de uma doença, o que foi negado pela família da vítima. Amini, uma moça que queria ser livre, poderia ser sua irmã, sua prima ou amiga, e precisamos nos colocar no lugar dessas pessoas inocentes, mesmo estando tão longe de nós do Brasil, se quisermos criar um mundo mais justo e verdadeiramente empático. De acordo com algumas organizações dos direitos humanos, as manifestações no Irã já deixaram 31 pessoas mortas, tudo em decorrência de um ato de liberdade de uma jovem corajosa e inocente. Já a ONG Iran Human Rights alega que mais de 100 pessoas foram mortas e 12 mil foram presas durante as manifestações. Essa é a natureza do Estado. Não se engane. Oprimir, escravizar e nos obrigar a viver de acordo com os desejos da elite de psicopatas que governa o país. O governo americano, inclusive, decidiu implementar sanções econômicas às autoridades da polícia da moral iranianas que agrediram os manifestantes. E todo país governado por pessoas minimamente decentes, o que é raro, deveria seguir esse caminho. Após todas as revoltas populares, o governo do Irã decidiu impedir a livre comunicação entre os cidadãos. Assim, decidiram pelo bloqueio do WhatsApp no país. Infelizmente, até as redes sociais podem ser controladas pelo Estado, e sabemos muito bem disso ao lembrar do bloqueio do Telegram ordenado por Alexandre de Moraes há meses atrás. Evidentemente que,
Por serem empresas vulneráveis às regulações, taxações e leis do governo, as Big Techs podem sofrer penalidades. Por isso, todos os que defendem a liberdade precisam buscar tecnologias mais descentralizadas de comunicação, que não sejam controladas apenas pelo dono da empresa, igualmente como é o Bitcoin, livre de controle central e totalmente descentralizado. E é isso que o mantém valorizado e escasso. Afinal, ninguém pode criar bitcoins do nada. O temor que os ditadores têm para com as redes sociais e as plataformas de comunicação propiciadas pela internet é enorme, já que eles precisam calar toda e qualquer voz dissidente e impedir que novas ideias surjam e se propaguem. O governo autoritário precisa disseminar medo entre as pessoas, seja com ameaça, prisão, censura, tortura ou execução. Por isso, ele apela sempre para o uso da força e decide prender quem disser determinadas coisas, além de buscar isolar os indivíduos uns dos outros, para que estes se sintam mais vulneráveis e sem apoio. Esse autoritarismo está presente em todas as regiões do mundo e vai muito além dos países do Oriente Médio ou das famosas ditaduras socialistas, como China, Coreia do Norte, Cuba e Venezuela. E daqui a pouco já poderemos citar o Brasil nessa lista, infelizmente, já que um amante de ditaduras socialistas foi eleito. Não podemos nos esquecer que o ditador progressista do Canadá, Justin Trudeau, foi muito repressivo e autoritário com os caminhoneiros canadenses que protestavam contra as restrições econômicas e outras decisões autoritárias. Trudeau congelou contas bancárias e perseguiu as pessoas envolvidas nos protestos. Imagens que viralizaram na internet mostraram a polícia do Canadá agredindo manifestantes pacíficos de forma brutal, enquanto o ditadorzinho prepotente e progressista se escondia do próprio povo, como todo covarde faz. Afinal, esse tipo de indivíduo só é corajoso atrás do braço armado do Estado, a polícia. Precisamos entender de vez que violência contra pessoas pacíficas não é cultura, nem aqui, nem na China. Já havia algum tempo que alguns grupos da esquerda progressista queriam normalizar certas práticas bárbaras em países do Oriente Médio ou da África, alegando que eles têm direito à sua cultura sem julgamentos e condenações. Acontece que espancar e apedrejar mulheres e violar a autonomia de seu próprio corpo ao obrigar o uso de certas vestimentas não é uma simples prática cultural, mas pura e simples agressão, algo antiético e imoral. Além de que, essas normas autoritárias são promovidas por tiranos que vivem de dinheiro roubado, como todo político, sendo então pessoas ilegítimas em cargos ilegítimos. O Estado, como um todo, é uma entidade bárbara e indefensável, seja ele uma ditadura fascista, teocrática, comunista ou uma república democrática. Como o político e economista francês Frédéric Bastiat já dizia, vida, liberdade e propriedade não existem porque os homens fizeram leis. Pelo contrário, foi por existir a vida, liberdade e propriedade que os homens criaram as leis. Portanto, a decisão do governo do Irã de assassinar manifestantes de uma causa justa é um crime contra a vida e contra o direito natural do ser humano ser livre e dono de si. A lei verdadeira e justa, baseada na ética e na razão e até mesmo na vontade de Deus, para os religiosos, não deve ser criada por homens, que são contaminados pela vontade de poder e ambições pessoais, mas descoberta pelo dom da razão. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por o historiador libertário e revisado e narrado por Baby Yoda. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!